Aleluia, amém. Glória a Deus, porque Deus é aquele que nos renova, nos restaura. Vamos aproveitar, abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 9. A palavra de Deus hoje para nós é um desafio, amém? Ele quer que nós lembremos do desafio de quando nós nos encontramos com Ele. Eu não sei se o pessoal já está com material aí. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Pronto, nós podemos até acompanhar ali. A palavra de hoje é: discípulo, ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser discípulo, eis a questão. Vamos acompanhar, porque eu coloquei o texto aí, nós vamos acompanhar aqui. Pedi para o pessoal ir passando e a gente vai ler junto, ok? Vamos lá. Vamos juntos? Quando um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, podem sentar. Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações nesta manhã. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco. Amém? Seu coração está aberto? Seus olhos estão atentos? Seus ouvidos estão inclinados a ouvir a voz do Senhor? Amém, glória a Deus. Essa palavra, ela vai trazer para nós o sentido. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe, em algumas versões, em algumas bíblias, lá em cima está escrito assim, é algo que colocaram, né? Quão difícil é seguir a Jesus. Por quê? Por que é tão difícil seguir a Jesus? Por que é tão desafiador seguir a Jesus? E a gente vai entender nesse texto, e eu quero começar com uma frase. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Gosto muito de Billy Graham, um dos homens que serviram ao Senhor, né, no século passado, e ele foi um evangelista poderoso. E ele dizia o seguinte, olha aqui, ó, a salvação, vamos ler juntos? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas ser discípulo significa muito mais do que levantar a mão e dizer: aceitei Jesus. Ser discípulo é muito mais do que vir à igreja aos domingos de manhã e à noite. Ser discípulo é uma entrega total, incondicional ao Senhor. E da mesma forma que nós lembramos o dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também precisamos lembrar o dia que nós vamos fazer essa entrega total e incondicional ao Senhor. Porque chega um dia que Jesus disse: é agora, é tudo, é tudo. Eu não vou negociar com você uma parte, eu quero tudo de você. E isso é maravilhoso. Então, esse texto vai nos mostrar, tem outra frase que diz o seguinte: a decisão é 5%, mas o seguimento a essa decisão é 95%. Então, a gente toma uma decisão, parece que é bem difícil,
mas o depois, os 95%, é o seguimento, é o discipulado, é a vida com o Senhor. Amém? Olha só, nesse texto, nós vamos ver que há três diálogos interessantes. A gente vai ver que existe uma conversa, Jesus está a caminho, está no caminho, enquanto ele passa, ele vai tendo esses diálogos, né? Lucas trouxe assim 3 diálogos juntos, possivelmente talvez não tenha acontecido nessa sequência. Mateus vai falar que foi um mestre da lei que fez esse primeiro diálogo. Aqui não vai dizer que é o mestre da lei, mas Mateus, em capítulo 8, no versículo 19 a 22, vai ter esse mesmo texto, e ele vai mostrar que o mestre da lei se aproxima de Jesus. Esses diálogos, eles têm características interessantes. Por quê? Porque eles vão nos mostrar pessoas, uns que estão se candidatando a discípulo, e outros que Jesus está chamando para o discipulado. Então, uns é de dentro para fora e outros é de fora para dentro. Mas a gente percebe que o primeiro, olha aí o primeiro ele está se oferecendo para seguir a Jesus. Possivelmente, ele achou bonito, né? Jesus andando com os discípulos, indo para cá, indo para lá. E ele diz assim, olha Jesus, eu te seguirei aonde quer que fores. Olha que coisa bonita, né? Parece uma dedicação maravilhosa ao Senhor Jesus. Mas Jesus dá uma resposta meio estranha. A gente vai entender um pouquinho isso. Jesus fala, peraí, você já calculou o preço? Você já viu o que você está falando? É algo sério. O segundo, ele que vai dizer, ele que vai, na verdade, receber um convite de Jesus. Jesus vai dizer, siga-me. E o terceiro também vai se voluntariar. Então, a gente vai ver aí 3 estilos de discipulado. E eu quero que, enquanto a gente fale aqui de forma breve, você avalie como é que você chegou até Jesus. E como é que está o seu coração hoje em relação ao discipulado, a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Nós vamos avaliar. O primeiro nível aí, como nós começamos a falar, é o nível do voluntário. Você já viu? Essa palavra é bonita, né? Um voluntário. É muito bonita e a gente tem que se voluntariar para várias frentes, inclusive na igreja. Mas esse voluntariado precisa ser um voluntariado que precisa entender o que é isso. O que é um voluntariado? Jesus, ele nos ensina a segui-lo. O chamado de Jesus é um chamado de renúncia. Amém? Diga para o seu irmão que está do lado, é renúncia. É renúncia, amém? Então, seguir a Jesus, a pessoa aí nesse diálogo é um voluntário. Ele diz, olha Jesus, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Eu vou para onde o Senhor for. E parecia uma proposta muito legal. Se foi o mestre da lei que falou isso, com certeza ele achou que aquela proposta que ele tinha feito para Jesus seria bem aceita, seria aplaudida. Por quê? Porque ele era uma pessoa importante, uma pessoa influente, uma pessoa na sociedade bem vista. Ele era um escriba, o mestre da lei. Mas Jesus disse assim, olha, as raposas têm suas tocas, e as aves têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Já parou para pensar? Já parou para pensar que Jesus estava dizendo para aquele homem, olha, você não está entendendo o preço. Me seguir não é simplesmente uma colônia de férias. Me seguir equivale a sair da zona de conforto. É renunciar o seu próprio eu, suas próprias vontades, os seus sonhos. Me seguir é, muitas vezes, você não ter onde ficar. É ser rejeitado como eu vou ser rejeitado. Jesus disse, olha, eu sou o mestre, não aquele que veio em glória, mas vim para ser rejeitado, rejeitado pelos seus. E aí, Jesus está falando para aquele homem, você não entende o preço. Aquele homem tinha uma visão superficial. Ele não entendia o que significava o Getsêmani. Ele não entendia o que significava o Gólgota. Ele não entendia o que significava sepulcro e morte.
Ele não entendia. Ele achava que seguir a Jesus era estar, né, no status do momento. Como muitas pessoas hoje acham. Ser cristão é ser uma galera de uma elite especial. E não é isso. Ser cristão é seguir um líder que estava sendo rejeitado e que seria morto pelas suas convicções e ele iria até o fim. Então, a ideia, né, de seguir a Jesus não estava muito clara na vida daquele homem que era um voluntário. Então, não são dados para nós, não é dado para nós a resposta desse homem. Já prestou atenção? Versículo 58, Jesus dá aquela resposta, falando da raposa e das aves, mas não há resposta. Alguns acham que quando Jesus fala das aves, ele está falando das nações gentílicas, ou até de Roma. E quando ele fala da raposa, parece que Jesus está falando sobre Herodes, porque algumas pessoas chamavam Herodes de raposa. Até tem um texto que fala sobre isso. Jesus estava dizendo, olha, se você quer status, se você quer ser como as nações gentílicas, se você quer ter pompas, se você quer ter coisas, se você quer ter prestígio e poder, procure as nações gentílicas, procure Herodes, mas comigo é onde não ter essa segurança de conforto e poder. Você ainda quer me seguir? Essa resposta, quem deve dar sou eu e você. Amém? Não existe resposta aqui. A gente não sabe se ele decidiu seguir a Jesus ou não. A resposta sou eu e é você que dá. Vamos lá, vamos para o segundo homem aí que aparece nesse texto. Esse segundo homem é um segundo nível, um nível de um recrutado. Jesus passa, vê o homem e diz, siga-me, siga-me. E a gente percebe que esse recrutado, essa pessoa que foi chamada, né, para um nível de discipulado, porque vejam só, Jesus seguia e ele era seguido por multidões. Então, alguns ele chamou como apóstolos, mas a outros ele fez convites, olha, sigam-me. Vocês sabem, né, que tinha 120, depois, e foi crescendo o número de seguidores. E Jesus disse, segue-me. Mas esse recrutado, ele diz assim, Senhor, deixa-me ir primeiro. Deixa-me ir primeiro. O quê? Sepultar o meu pai. E alguns dizem, mas está certo, ele deveria ir para o velório do pai. Mas era isso que estava acontecendo aqui? Será que ele estava fora do velório e queria agora ir lá fazer o velório do pai? E Jesus o privou disso, porque Jesus falou assim, ó, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Era isso que estava acontecendo? Culturalmente, não. Culturalmente, o que é que acontecia? Quando uma pessoa morria, tinha todo um tempo, né, para prestar as homenagens e fazer tudo aquilo, durava mais ou menos um ano. Tudo aquilo. Aquele homem possivelmente não estava pedindo para ir fazer o velório do pai, porque senão nem ali ele estaria, né? Ele não estaria ali. Ele estava, a proposta dele era o seguinte, olha, primeiro eu tenho algumas obrigações familiares, eu tenho algumas obrigações culturais que me dizem que eu só posso sair de casa quando o meu pai morrer. Então, enquanto ele viver, eu estarei com ele e agora não dá para ser discípulo. Uma desculpa, né? Ele está dizendo, agora eu vou adiar esse plano de discipulado porque não dá tempo. Não dá, eu tenho que esperar um pouco mais. Eu estou muito novo para fazer isso, né? Possivelmente ele era muito novo mesmo. E o pai também deveria ser muito novo. Então, até o pai partir, vamos colocar mais aí uns 40, 50 anos pela frente, para poder ser discípulo. E Jesus disse, olha, deixe os mortos fazerem esse trabalho. Jesus está falando a comparação da ser morto físico e morto espiritual. Jesus está dizendo, os mortos espirituais, né, aqueles que já estão mortos, vão fazer esse serviço. Mas você tem que ir primeiro, né, proclamar o reino de Deus. Essa é a prioridade. Amém? Essa é a prioridade. Então, Jesus está dizendo, olha, no meu pódio, no seu pódio, eu tenho que ser o primeiro lugar. Quem é o primeiro lugar no seu pódio? Quem é aquele que ocupa a prioridade no seu coração? Quem é? Quem é aquele?
Algumas culturas sempre viam essa questão do pai, né, ser honrado. E Jesus não está tirando aqui a honra do pai e da família, viu, irmãos? De maneira nenhuma. Existe, agora Jesus diz assim, olha, quando houver o conflito entre a lealdade à família e a lealdade ao Senhor, qual é a sua opção? O que é que você deve honrar mais? Então, entre as duas lealdades, Jesus deve ser a prioridade. Então, Jesus está falando sobre prioridade. Seguir a Jesus exige prioridade. Prioridade. E o terceiro diálogo. O terceiro diálogo também é um voluntário. E esse voluntário tem uma condição prévia. Parece com o segundo recruta, né? Mas não é. Ele diz assim, olha, Jesus ainda outro disse, ele também se voluntariou a seguir. Eu vou seguir-te, Senhor, mas primeiro, deixa eu voltar e despedir-me da minha família. Há um texto lá, em 2 Reis, 1 Reis 19, que Eliseu fez isso. Eliseu disse, olha, deixa eu ir despedir-me do meu pai. E a gente vê que ele vai lá, quebra o arado, quebra tudo e de fato volta e vai seguir como profeta de Elias e vai seguir ao Senhor. Nesse caso, quando ele fala assim, ó, deixa-me primeiro despedir-me da minha família, ele não está querendo dizer, eu vou lá e dizer tchau, estou indo com Jesus. Não, ele está querendo dizer assim, olha, eu primeiro vou lá e eu vou pedir autorização para minha família para seguir o Senhor. Eles sabiam, quando ele fala isso, ele sabia que Jesus iria esperar muito, porque não haveria essa permissão para seguir a Jesus. Então, era uma desculpa proposital. E Jesus não pega leve, não. Jesus diz, olha, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Irmãos, trabalhar com arado era algo sério. A pessoa que trabalhava no arado, ela segurava com a mão esquerda o arado e com a mão direita ela segurava um ferro, um aguilhão para colocar o boi no trilho. Então era algo que tinha que ter concentração, ter foco, porque se ela olhasse para trás, ela poderia errar. Os sulcos, né, na terra iam ficar tortos, ia dar problema. Então ela não podia olhar para trás, ela podia tropeçar nas rochas e ia ter situação. Jesus está dizendo, olha, se você quiser me seguir, você tem que olhar para frente, você não tem que ficar olhando para trás. O passado fica para trás, você tem que fazer uma aliança de ir para frente, ter foco, de olhar firmemente para a missão que eu estou te chamando. Para de olhar para trás. Então Jesus estava dizendo e chamando aquele discípulo para um compromisso real com ele. Ele estava dizendo, olha, você não pode mais estar distraído com as outras coisas. Você não pode estar distraído com aquilo que eu quero fazer na sua vida e você está olhando para trás. Vocês lembram quando aquele povo saiu do Egito e eles ficavam, ai, como era bom as cebolas do Egito. E eles eram escravos. E eles estavam lembrando das coisas que eles viveram no Egito. Então, a palavra do Senhor está dizendo, olha, você colocou a mão no arado? Você está disposto a ser um semeador da palavra de Deus? Não olhe para trás. Amém? Não negocie aquilo que eu fiz com você. Não fique olhando e desejando o que ficou para trás. Então, lembra de alguém que recebeu também essa palavra? Lembra de uma família que recebeu essa palavra? E Jesus vai falar isso nos evangelhos. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que aconteceu? Havia uma palavra, olha, vocês vão sair daqui e tal, não olhem para trás. E aí Jesus, no Novo Testamento, fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Tem muita gente que está indeciso ainda. Tem muita gente que não entendeu o que é discipulado.
Ser um discípulo é ter um compromisso sério com o Senhor. É calcular o preço do discipulado, é viver uma vida de intensidade, de intencionalidade para servir ao Senhor. E você precisa, de fato, perceber isso. Vamos concluir. Vamos pensar o seguinte, tem aí algumas palavras e a gente só vai ler, porque o tempo já foi. Então, vamos só ler juntos aqui. O Filho do Homem, fica pertinho aqui de Gabriel. O Filho do Homem não oferece uma vida confortável. Essa não é a prioridade de Jesus, não foi isso que Ele nos ofereceu. Pelo contrário, Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Olha, me segue, porque é certeira essa vitória, mas Ele não promete uma vida livre de aflições e nada disso. Então, esse evangelho da prosperidade que a gente ouve por aí é uma balela. Então, se você quer seguir o evangelho conforme ele é seguir a Jesus com todas as suas dores. Jesus foi um homem de dores e ele nos chama para humilhar esse caminho de renúncia. Amém? Você está disposto a isso? Você está disposto a ser um discípulo, não um igrejado, não um religioso, não uma pessoa que vem para a igreja, mas uma pessoa que é discípulo, seguidor do Senhor Jesus. Então, os candidatos a discípulo não consideram preço. Você já calculou o preço? Lealdade a Jesus e ao reino é mais importante do que a lealdade às normas culturais da sua sociedade. Nós estamos vivendo dias terríveis e cada dia existem normas que vão, coisas que vão se normatizando, vamos pensar assim, e eu preciso saber a quem eu devo a minha lealdade. Eu devo a minha lealdade ao Senhor, amém? A autoridade de Jesus deve ser absoluta para ser apto para o reino de Deus. O chamado do reino deve ter prioridade. Diga assim, prioridade. A gente fala nisso, mas no dia a dia, Jesus não tem sido a nossa prioridade. O discípulo, tem essa frase, deixa eu terminar aqui. O discípulo com lealdades divididas é uma força desintegradora do reino, inepto. Jesus disse, não é apto para participar do reino. Seguir a Jesus é como execução criativa, consumidora e ativa. É como colocar a mão no arado. Amém? Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. E eu quero encerrar com essa frase de David Livingstone, que é um missionário que foi enterrado. O coração dele ficou na África. Ele foi um missionário lá e ele disse, olha, coloca meu coração, porque a vida dele ficou lá. Diz assim, Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Amém? Essa é uma entrega total, incondicional. Uma entrega que nós precisamos a cada dia fazer. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse, sondasse lá no fundo, lá no profundo do seu ser. Como está sendo o seu seguir a Jesus? Você já ouviu a voz dele? Eu tenho certeza, siga-me. Mas como é que está sendo esse processo lindo de amizade e discipulado com o Senhor? É isso que nós precisamos averiguar no nosso coração hoje. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o nosso coração está aqui. Ó Deus, o Senhor conhece todo o nosso ser. O Senhor conhece quantas vezes, de forma impulsiva, nós falamos, vamos contigo para onde tu fores. Mas Deus, quantas vezes nós recuamos, quantas vezes olhamos para trás, Senhor, quantas vezes priorizamos outras coisas, Senhor. Deus nos perdoa como igreja, Deus nos perdoa como discípulos. Nós queremos ser completamente rendidos ao Senhor, não a uma igreja, não a uma denominação, Senhor, não a convicções meramente cristãs, não, Senhor, mas a Ti, Senhor, ao Senhor. Rendidos ao Senhor, rendidos à Tua majestade, ao Teu poder, à Tua soberania, rendidos ao Teu comando, Senhor, rendidos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos hoje
como ovelhas desse pastoreio, Senhor, e pedimos, extrai de nós, ó Deus, um coração ensinável, um coração moldado pelo Senhor, para seguirmos ao Senhor, sem olhar para trás. Queremos nos lembrar da mulher de Ló, sim, Senhor, e não olhar, para que não fiquemos paralisados numa vida infrutífera, Deus, que não agrada ao Teu nome. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.